Olá, olá, meu nome é Nelson Silva, estamos então aqui para mais um vídeo, neste caso para a série de nome Programar em Go, e hoje vamos falar sobre fecheiros relativamente à parte de escrita, ou seja, vamos escrever determinado conteúdo num determinado fecheiro. Antes de mais, eu quero explicar então que o objetivo aqui será então implementar um modo de escrita para que se possa escrever caracteres em um fluxo, sendo este fluxo o próprio fecheiro, de acordo com uma codificação específica. Portanto, podem reparar também que aqui já não temos nenhum tipo de import, ou seja, não temos o import que temos vindo a ter em todos os vídeos do próprio FMT, e o import que vamos ter então da biblioteca OS, ou seja, Operating System, ou seja, sistema operativo. Vamos então fazer o determinado import, portanto, import, e vai ser o único, portanto, aqui está. E agora o que nós vamos fazer basicamente ou seja, vamos começar por identificar o caminho para o fecheiro. No entanto, como o fecheiro, que neste caso é este fecheiro, fecheiro.txt, já se encontra na mesma pasta onde o dado código vai ser então executado, ok? Que é então o 26 fecheiro escrever.go, e temos também o fecheiro.txt que está então vazio e nós vamos escrever nesse mesmo. Vamos então colocar o caminho, mas com apenas o nome do fecheiro. Portanto, vamos fazer isso mesmo. Criar aqui uma variável, vamos chamar, neste caso, de caminho, sempre em camel case, que vai tomar valor do nome do fecheiro, que é então ficheiro.txt. Atenção que, se tivesse o fecheiro num outro caminho, numa outra pasta, num outro diretório, o que tinham que fazer era colocar nesta mesma string o caminho completo até chegar a esse determinado fecheiro. No entanto, volto a dizer, como está no mesmo diretório, não haverá problema. Portanto, temos aqui a nossa variável caminho, e agora o que vamos fazer é então criar aqui um array com determinado conteúdo, por exemplo, países, para adicionar esses mesmos elementos, esses mesmos países, ao nosso determinado fecheiro.txt. Ou seja, vamos aprender a escrever no próprio fecheiro. E como é que nós fazemos isso? Vamos, claro, criar aqui o nosso array, por exemplo, países. Portanto, vamos colocar aqui reticências, porque na sua declaração vamos colocar já os elementos, ou seja, não temos que colocar o valor. Aqui será países do tipo string, portanto, o seu nome, chavetas, e vamos colocar aqui, por exemplo, Portugal. Seguidamente vamos colocar o Brasil, a Espanha, que está logo ao lado de Portugal. Depois temos a França logo ao lado de Espanha, Itália, Austrália e por último, por que não colocar a Índia? Ok, aqui o I maiúsculo, Índia. Ok. Posto isto, temos então o nosso array criado e poderemos passar então para a escrita no próprio fecheiro. Mas para isso, vamos fazer uma verificação antes, ou seja, vamos obter o estado do fecheiro, verificar se este existe ou não. Caso este não exista, podemos sempre criá-lo. No entanto, o que vamos fazer aqui é apenas verificar a existência do fecheiro e depois sim escrever nesse mesmo. Mas eu também vou dar o acesso à determinada função que cria o fecheiro. Vou apenas comentar, porque o fecheiro já está então criado. Para dentro da função main, damos um tab e vamos escrever o seguinte. Var. Vamos colocar aqui um blank identifier, que é basicamente quando uma determinada função nos retorna algo a mais e nós não precisamos dessa mesma informação, colocamos sempre um blank identifier para este ser ignorado. Portanto, a primeira posição nós não precisamos, portanto, o blank identifier, que é então o underscore, vírgula, e nós aqui queremos obter o estado do fecheiro, portanto, fecheiro, toma valor, e agora sim vamos dar uso aqui à nossa biblioteca. Portanto, nós para obtermos o estado do fecheiro, é então a função stat, portanto, os.stat, e dentro vamos enviar então o determinado caminho, que é fecheiro.txt, que é uma variável global. Atenção, para quem não sabe trabalhar com variáveis globais e locais ou o seu próprio significado, tem então o vídeo 18º desta mesma série. Portanto, vamos colocar aqui caminho. E agora, continuando, vocês perguntam, mas como é que nós, se o fecheiro não existir e a gente quiser criá-lo, como é que nós fazemos? Basicamente, o que vocês têm que fazer é o seguinte. os, ponto, e aqui vão usar aqui a função create e vão colocar o determinado caminho para criar esse mesmo dado fecheiro. Portanto, aqui só tinham que colocar
caminho e assim a executar e o fecheiro ia ser automaticamente criado. No entanto, não é isso que nós queremos porque já temos o fecheiro criado. Portanto, eu vou comentar. Esta informação fica aqui para vocês. É uma informação extra. E agora sim, vamos então verificar se o nosso fecheiro existe ou não. Para caso este exista, a gente possa escrever nesse mesmo, para não ter qualquer tipo de erro. Portanto, se, ou seja, if, o OS, que é a nossa biblioteca, is not exist, ou seja, vamos verificar se o fecheiro não existe. Neste caso vamos colocar aqui fecheiro, aqui as chavetas. No entanto, nós estamos a verificar se este não existe. E nós queremos é verificar se ele existe para a gente poder escrever. Posso até colocar aqui o nome da função que a gente vai criar. Por exemplo, escrever fecheiro. E como é que nós contraordenamos contra esta condição? Ou seja, vamos negá-la. Basicamente, o que temos que fazer é colocar sempre antes da condição um ponto de exclamação para dizer assim. Basicamente, tu tens esta condição que tem que ser verdadeira, no entanto, eu estou à procura da resposta oposta. Portanto, não para saber se ele não existe, mas sim para saber se ele existe. Portanto, estamos então a negar essa mesma condição com um determinado ponto de exclamação. Posto isto, temos aqui a chamar a nossa determinada função que ainda vamos criar, que é a parte talvez mais importante deste mesmo vídeo, e agora sim vamos criar essa mesma. Portanto, func. Para quem não sabe trabalhar com funções, tem então o vídeo 15º desta mesma série. É algo mesmo importante para qualquer tipo de linguagem de programação. E aqui vamos escrever em camel case, escrever fecheiro, abrir parênteses. Não vamos enviar qualquer tipo de argumento ou parâmetro. Neste caso não vai ter qualquer tipo de assinatura com argumentos ou qualquer tipo de retorno. Vai apenas agir e ser executado consoante o seu próprio conteúdo. Portanto, chavetas, dar início e término à própria função. E agora, para escrever num determinado fecheiro, nós temos que abrir esse mesmo. E como é que nós fazemos isso? Portanto, var fecheiro, para a gente poder então fazer uma gestão do que quer fazer relativamente a esse mesmo. Vai colocar aqui um blank identifier, porque não precisa de receber esses mesmos dados extra, consoante a determinada função do openFile. E agora, os.a função open file, e aqui temos que fazer o seguinte, temos que enviar 3 informações. Primeiramente, o determinado caminho para o fecheiro. Portanto, caminho, que é a nossa variável global que está ali em cima na linha número 5. Depois disso, temos então que dizer o modo com que queremos abrir determinado fecheiro. Neste caso, queremos apenas de escrita. Portanto, vamos usar os.o underscore, e aqui como escrita em inglês se chama write, temos que escrever WR. Se fosse apenas para ler, como vamos fazer no próximo vídeo, seria RD, ou seja, read, e será write only, portanto, only à frente. E aqui à frente, por último, no terceiro, vamos escrever aqui as permissões, que neste caso será 0644, e aqui já vamos estender um pouco o conhecimento. No entanto, eu não quero fugir muito para as permissões, portanto, aconselho a toda a gente a ver algo em específico relativamente a essas mesmas. Principalmente em sistemas operativos, por exemplo, em base Unix, tem-se muito trabalho, ou trabalha-se muito com permissões relativamente aos próprios fecheiros, e é basicamente o que isso indica. Aqui será apenas de escrita, portanto, 0644 está mais do que suficiente. Continuando, vou então explicar uma nova keyword, que neste caso vai ser o differ, portanto, differ. E o que é que o differ faz? Basicamente, tudo o que estiver à frente do differ será apenas executado quando a própria execução da própria função terminar. Ou seja, quando chegarmos à última linha da própria função e esta terminar, apenas vai ser executado o próprio differ. Ou seja, o differ, por mais que esteja na linha número 19, vai ser executada apenas quando a gente esteja para sair da determinada função escrever fecheiro. Ou seja, quando esta termina. E o que é que nós vamos colocar à frente do differ? O que nós vamos fazer é basicamente, visto estarmos a escrever, ou seja, a gente ainda vai escrever no determinado fecheiro nesta função, quando a gente sair da função, vai então fechar o fecheiro após ele também ser sincronizado. Portanto, vamos escrever fecheiro e chamar aqui a função close para que este mesmo seja então fechado após ser sincronizado. Por outras palavras, gravado. Vamos prosseguir e vamos então
aprender a escrever no determinado fecheiro. Para isso vamos também usar o ciclo for para poder percorrer país a país relativamente aqui ao nosso dado array de nome países. Portanto, a cada iteração vamos então escrever uma linha no nosso fecheiro. Portanto, vamos aqui abaixo novamente à linha número 21. Dar início ao nosso ciclo for. Para quem ainda não sabe trabalhar com este mesmo, então no vídeo 13º desta mesma série aprendem 3 tipos de ciclos for e aqui vamos usar um deles. Portanto, blank identifier, porque não vamos precisar de obter aqui basicamente o índice do determinado país, vírgula, e sim o determinado conteúdo de cada país para poder escrevê-lo, toma valor do range e aqui vamos usar aqui o nosso array países. Vamos abrir aqui chavetas e vamos então aprender a escrever no nosso fecheiro. Portanto, para isso, em cada iteração, nós temos que escrever a nossa determinada string, que é então o nosso determinado país. Para isso, vamos usar aqui o nosso objeto fecheiro e depois chamar a função writeString, ok? E vamos, claro que existem outras funções, por exemplo, write, etc. E aqui vamos chamar país. E, obviamente, para não estar tudo agregado, tudo junto, vamos dar um /n, ou seja, um enter, uma new line. /n. E agora sim temos o nosso código relativamente a escrever no nosso fecheiro. Só nos falta uma pequena coisa, que é então a parte da sincronização para que ele possa gravar as novas alterações no nosso fecheiro, tal como aqui nós temos sempre que gravar para executar o nosso fecheiro corretamente com as novas modificações, portanto vamos fazer isso mesmo. Última linha deste vídeo, portanto, fecheiro.sync. Ok. Portanto, estará a sincronizar as alterações e depois disto, depois dessa sincronização e visto ser a última linha da nossa função, vai então, tal como eu vos disse, quando escrevi esta linha de código, vai então executar o próprio differ e tudo o que está à frente, que é então o fechar o determinado fecheiro. Portanto, vamos então, por último, executar o nosso código e ver as alterações no nosso fecheiro.txt. Vamos então a isso. Go, run, e aqui sim, 26º vídeo, portanto 26, traço, tab, e vamos dar um enter. Ok, vamos só aguardar aqui, não vai haver qualquer tipo de output. O que irá acontecer é que o nosso fecheiro.txt vai ter então todos os elementos do nosso array, ou seja, vai ter então Portugal, Brasil, Espanha, França, Itália, Austrália e Índia. Vamos então ver o fecheiro e podem ver aqui todos os nossos países, todos os nossos 7 elementos. Claro que esta linha extra acontece devido aqui ao /n, ok? Claro que isto depois podia-se remover automaticamente, no entanto vamos deixar estar porque basicamente nós queremos explicar como é que nós escrevemos num determinado fecheiro e acabamos de fazer isso mesmo, ok? Portanto, no próximo vídeo vamos aprender algo diferente, vamos aprender a ler de um determinado fecheiro, o que também é ótimo, portanto vamos tentar obter a informação do fecheiro.txt, ou seja, a informação relativa a todos estes elementos e depois apresentá-las para o próprio utilizador através da nossa linha de comandos e como output. Posto isto, vamos então dar como terminado este vídeo. Não se esqueçam de aproveitar o vosso dia da melhor forma possível. Espero que estejam a fazê-lo a 100%. Não se esqueçam de reforçar todo o vosso conhecimento, de colocar o sininho para receberem as notificações relativas aos próximos vídeos que irão sair desta e ou de outras séries. Não se esqueçam de subscrever, de deixar o vosso like e, como sempre, já sabem, happy coding!